Bendito e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Olá, meus queridos irmãos, amigos do apostolado do canal do Café Católico, em mais um podcast aqui no canal, dando continuidade à perícope dos discípulos de Emaús. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. O Senhor, que é a nossa luz, a nossa vida, o sentido da vida e a nossa salvação, santificação e um dia a nossa glória do céu. Muito bem, meus irmãos, terminamos na parte anterior, ficamos no versículo 24, quando falamos das mulheres, as miróforas. E agora damos continuidade nessa parte, o versículo 25, 26. Estamos aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, a perícope dos dois discípulos de Emaús, que é do versículo 13 até o finalzinho do versículo 35. Então, é a perícope dos dois discípulos. Agora vamos ver um pouquinho do versículo 25 e 26. O que diz? Depois dos discípulos falarem das mulheres, versículo 25. Ele então lhes disse, Jesus, insensatos e lentos de coração para crer tudo que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? Então esse é o versículo 25 e 26. Jesus diz aos dois, chamam eles primeiramente de insensatos e de lentos de coração, para crer tudo que os profetas anunciaram. É interessante que essa queixa de lentidão de coração, sem inteligência, o insensato é aquele que não tem sabedoria. A gente vê isso na explicação da parábola do semeador, uma queixa semelhante. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, versículo 13, que é justamente a explicação da parábola do semeador, Jesus fala assim, e disse-lhes, se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as parábolas? Então vejam, se não compreendeis, como podereis entender? Vejam que é uma falta de inteligência, é uma falta de uma mentalidade, uma inteligência, falta algo na mente, no pensar, na inteligência dos apóstolos, de não compreender as coisas de Deus. Então, vejam a fé, por exemplo, do centurião, em Mateus 8:10, mostra que é justamente o contrário. Vamos agora, depois de olhar a lentidão do coração dos dois discípulos, Cleofas e o outro, vamos ver agora o oposto. Em Mateus 8, versículo 10, que é a cura do servo de um centurião. Vejam como diz nosso Senhor. Versículo 10, do capítulo 8 de São Mateus. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Então, nosso Senhor fica admirado com a clareza da inteligência, da fé, da luz, de uma fé iluminada.
de uma inteligência, de um coração disposto a crer. Isso que os dois discípulos do Emaús não têm. O centurião teve. Jesus ficou admirado por não ter visto uma fé assim em Israel, no seu povo, e viu no pagão centurião. E aqui Jesus censura os dois discípulos pela insensatez e pela lentidão do coração. Então vejam, e nosso Senhor diz, para crer tudo que os profetas anunciaram. E o versículo 26 diz assim: Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E aí é interessante como o Senhor vai meditar para consolar os discípulos, iluminar essa inteligência ofuscada, essa insensatez, quer dizer, essa falta de inteligência, essa ignorância da fé, e também fazer consolar e iluminar uma repreensão para fazer acordar uma fé que estava praticamente adormecida no coração. Eles desciam para Emaús com um coração triste, pesado por causa de uma frustração, né? Eles viram que o seu Messias morreu. E o que é interessante, né? Jesus começa a falar sobre o sofrimento, tudo isso acontecesse com ele, para que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória. O que impressiona é que Jesus fala da paixão e não dele ressuscitado, de uma vida gloriosa. Jesus parte da paixão e da cruz para iluminar, né? Porque eles estavam numa situação de sofrimento, sofrendo por perder o Mestre, e Jesus mostra que é meditando nessa dor da paixão do Filho de Deus, do Messias, do Cristo, que eles iriam voltar a crer. A luz da fé iria iluminar, a sua inteligência iriam resplandecer numa luz de fé. Então, Jesus começa a meditar com eles a paixão, de tudo que havia a meditação dos sofrimentos, o cumprimento das Escrituras no Antigo Testamento. Aqui, meus irmãos, é interessante que vocês vejam que, mesmo glorioso, mesmo ressuscitado, o Senhor medita os sofrimentos dele e não fala da vida, da ressurreição, como é bom estar bem glorioso, ressuscitado, o céu é assim, é assado, a vida eterna, ou seja, a parte do céu, da glória. Não, o Senhor, para nós, estamos a caminho, ele vai falar do sofrimento salvador, da paixão, do amor, da imolação por amor. Isso nos dá, ilumina também, porque as igrejas, quando entramos nas igrejas, o cristianismo tem como seu símbolo principal Jesus crucificado. Ao entrar numa igreja, a primeira coisa que a gente vê, se a capela pequena não tem um sacrário, mas tem um crucifixo. O crucifixo em todas as igrejas está lá, central, presente. E depois, no altar, um crucifixo também na celebração da Santa Missa. O crucificado não é o ressuscitado. É algo que é muito errado em algumas igrejas, né? Na arquitetura, alguém pensar em tirar o crucificado e colocar o ressuscitado. Às vezes, por pensamentos do padre, do arquiteto ou de um bispo ou alguém que autoriza,
alguém pensa isso primeiro e é autorizado a colocar. Isso é errado, meus irmãos. Isso não edifica, isso não faz parte da tradição da igreja. Tirar o crucifixo para colocar Jesus ressuscitado. Inclusive, eu vi uma reportagem, uma matéria de há 4 anos atrás, de um padre que colocou um menino Jesus gigante no lugar do crucificado. Quando eu vi o menino Jesus gigante, o que foi confeccionado para ser colocado, eu me assustei em ver uma imagem daquele tamanho, como um meninozinho, que era maior de quase do tamanho da parede. É uma coisa até estranha. Estranha à fé católica, né? Parecia mais aquele personagem dos Caça-Fantasmas, o Stay Puft, o monstro de marshmallow. Misericórdia. É o crucificado, é meditar na paixão de Jesus que edifica o coração dos irmãos, o coração da igreja. E nas aparições, Jesus sempre se mostra. Nas aparições da Virgem Maria, ela, com raras exceções, a Virgem Santíssima sorri. Em geral, é uma aparência séria, dolorosa, porque estamos a caminho e precisamos de conversão. Então aqui vocês veem que o Senhor medita a paixão, para não fugir do sofrimento, sim utilizando o sofrimento como uma escada, que é amor. Como dizia uma santa da igreja, que o sofrimento também é como um sacramento. Que possamos meditar na santa paixão de Jesus para crescer no coração, né, o amor que deu a vida, para que nós também derramemos o nosso sangue espiritualmente e pela graça de Deus, sabe lá, de forma literal como os mártires. Peçamos a Deus a coragem de amar. Que Jesus, nosso Senhor, Ele que é o ressuscitado, mas que também mostra as suas chagas, possa nos abençoar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. No próximo encontro, vamos dar continuidade a partir deste versículo.